assim: ouvintes e internautas, aceitem a paz do Senhor Jesus Cristo. Abram suas Bíblias em 1 Pedro, carta de Pedro às igrejas do Senhor nosso Deus. 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler apenas alguns versículos da palavra do Senhor nosso Deus. Os que estão acompanhando essa transmissão, se puderem e tiverem como ler a Bíblia Sagrada, nos acompanhem na leitura. Se não tiverem como, por estarem no trabalho ou no veículo, no automóvel, ou qualquer outro lugar que estejam, prestem atenção na leitura da Bíblia Sagrada. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, vamos ler do verso 13 a seguir. O Senhor sempre nos trazendo uma palavra sobre a santidade, sobre a santificação no Senhor nosso Deus. Eu tenho certeza absoluta, que o Senhor nosso Deus não cessa de nos exortar a respeito da santificação, porque Ele nos quer santos como Ele é santo. Nós lemos várias passagens na Bíblia Sagrada, o Senhor dizendo: sejam santos, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. E é por isso que Ele nos salva. Ele nos salva do pecado para a santificação. Ele nos quer santos e por isso nos salva para sermos santos como Ele é. Aleluia. Vamos ler a Bíblia Sagrada, 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santos. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Somente até aí. A palavra do Senhor nosso Deus vem mais uma vez nos exortar a respeito da santificação em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mas é preciso estar bem claro na nossa mente, no nosso coração, que a santificação acontece após a salvação em Cristo Jesus. Porque quando ocorre a salvação em Cristo Jesus, ocorre também em nossa vida a purificação dos nossos pecados por meio do sangue precioso de Cristo Jesus, vertido na cruz do Calvário. Quando a Bíblia Sagrada vem dizer que é por meio deste sangue, o sangue precioso de Cristo Jesus, que nós fomos comprados, que nós fomos redimidos, que nós fomos lavados,
resgatados da morte para a vida. O que a Bíblia Sagrada está nos exortando e nos ensinando é que todo aquele que crê em Jesus como Filho de Deus e o aceita como Redentor da sua vida, passa da morte para a vida e passa a viver em novidade de vida com Cristo Jesus. Quando a Bíblia Sagrada nos afirma dizendo, e nós acabamos de ler, que nós fomos comprados não por algo corruptível, como ouro, prata ou qualquer pedra preciosa, ou qualquer dinheiro que debaixo da nossa vista tenha grande valor, mas fomos comprados não por algo corruptível, e sim pelo sangue precioso de Cristo Jesus. O que nós aprendemos e o Espírito Santo esclarece para nós é que este sangue precioso de Cristo Jesus, nos purificando dos nossos pecados, nos leva para a santificação, na certeza da vida eterna ao lado do Senhor, aonde viveremos para sempre com Cristo, o nosso Salvador. Há várias passagens na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento inclusive, que remetem a esta figura, simbolizando, representando e levando o povo da antiguidade a entender que aquela promessa do Messias que haveria de vir, de fato se cumpriria e seria selada e seria provada pelo derramamento de sangue para a remissão dos nossos pecados. No Antigo Testamento nós podemos ler várias passagens narrando sobre o sacrifício de sangue para a remissão dos pecados. Isso já era a figura do que veio ocorrer no Novo Testamento, na vinda de Cristo Jesus, nascendo como ser humano de um ventre de uma mulher, carne como nós somos, ossos, nervos, tendões e sangue, pele como nós temos, mas já representado no Antigo Testamento pelo sacrifício de um sangue precisando ser derramado para a purificação do pecado. Porém, quando nós lemos a carta de Pedro, exortando ao povo do Senhor, na época da igreja primitiva, as primeiras igrejas a surgirem após Cristo haver retornado aos céus, nós lemos e entendemos Pedro falando a respeito do sacrifício de sangue humano ou de animal, feito por pessoas humanas, sem nenhum poder, nem nos céus, nem na terra, para nos redimir dos nossos pecados. Sangue de animal sendo derramado, porém sem nenhum poder de nos garantir a certeza da vida eterna. E Pedro vem exortar as igrejas, dizendo que houve uma ocasião e uma oportunidade em que veio nascido de mulher, filho do homem, cujo sangue derramado na cruz do Calvário teve poder para nos redimir para sempre, garantido a vida eterna para sempre e nos lavando dos nossos pecados para sempre sermos redimidos, para sempre sermos purificados no poder deste sangue vertido na cruz do Calvário. Quando o povo hebreu estava para sair do Egito, e todos nós conhecemos muito bem a história do Êxodo, a saída do povo hebreu do Egito em direção à terra prometida. Na véspera da saída do povo hebreu, veio uma ordem direta do Senhor a respeito do sangue que deveria ser colocado nos umbrais das portas do povo escolhido pelo Senhor, do povo eleito pelo Senhor, para que naquelas casas, aonde estava sendo passado o sangue nos umbrais das portas,
o anjo da morte não entrasse, para não ceifar vida dos primogênitos ali dentro. Isso já era o significado do sangue precioso de Cristo Jesus no Novo Testamento, que nós, mediante a nossa fé, passamos nos umbrais das portas do nosso pensamento, do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, e nos protegemos e nos guardamos debaixo deste sangue precioso, para que o anjo da morte não nos toque, não nos arrebate e não nos leve a perecer. Tudo porquanto que nós lemos no Velho Testamento, que menciona sangue sendo derramado, na verdade, está ressignificando, está simbolizando, está lembrando a todo o povo que haveria de vir um Salvador prometido pelo próprio Deus, e que ele haveria de derramar sangue precioso, e que neste sangue nós seríamos lavados, redimidos, e para sempre teríamos o direito à certeza da vida eterna, sem necessitar que outra pessoa viesse para derramar seu sangue por nós. Porque este Jesus, em quem nós cremos, este Jesus que nos resgata da morte para a vida, este Jesus, a ele foi dado todo o poder. Ele foi ressuscitado dentre os mortos com poder e glória e virtude dos altos céus, para nos levar após ele, porque quando ele estava já se despedindo dos seus discípulos, dos seus seguidores, ele disse: eu vou para o Pai, preparar-vos lugar. E em outra ocasião, quando ele disse aos seus discípulos também, no momento em que estava se despedindo deles, os discípulos pediram ao Senhor: deixa-nos ir contigo. E ele disse aos seus discípulos: para onde eu vou agora, vocês não podem ir, mas eu voltarei para buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam comigo também. Aleluia! Aleluia! Para que onde eu esteja, vocês estejam comigo. E Jesus está aonde? A Bíblia Sagrada nos afirma dizendo que ele está à direita de Deus, está assentado à destra do Pai, e de lá ele intercede por nós, porque há apenas um intermediador, um único que intermedia, que faz a ponte, que faz a ligação entre o ser humano e Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. É por isso que quando nós oramos ao Senhor, nós dizemos em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus é o intermediador. Ele derramou o seu sangue por nós, e com isso ele deteve o direito de nos comprar para o Senhor, não com prata, não com ouro, mas com o sangue que nos garante vida, vida com abundância, vida para a certeza de eternamente morar ao lado dele lá nos céus. É esta vida que o Senhor nos garante por meio deste sangue precioso vertido na cruz do Calvário. E quando nós temos vida, quando nós temos o encontro com o Senhor, entregamos os nossos caminhos a Ele, entregamos a Ele o nosso viver, e o Espírito Santo vem sobre nós e começa a obra de santificação, nos purificando do nosso pecado. Este sangue trabalha em conjunto com o Espírito Santo, nos lavando, nos redimindo de toda a nossa impureza, a nossa iniquidade. Então nós nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo adentra a nossa vida, adentra o nosso viver, para nos encaminhar dia após dia, passo a passo, para a santificação em Cristo Jesus, o nosso Salvador.
consegue dispor a sua vida para a limpeza plena e total, para a santificação plena e total, para a purificação plena e total. Aquele que nasce de novo em Cristo Jesus, com uma nova vida garantida pelo sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Somente o que nasce nesta nova vida consegue, com toda certeza, entregar o seu viver de tal forma que não acha sacrifício algum renunciar o que o mundo oferece para estar de acordo com o que Deus requer de nós. Para aqueles que não nasceram de novo, para aqueles que não cumpriram a justiça divina, para aqueles que não nasceram nem da água nem do Espírito, para aqueles que não foram redimidos neste sangue, lavados e purificados neste sangue, é um grande sacrifício, é uma grande dificuldade abandonar os vícios que trazem tanto prazer para a sua carne. É uma grande dificuldade caminhar e palmilhar sozinho, sem ninguém para te ajudar, mas na certeza de que o Senhor sim está ao seu lado todos os dias para te ajudar. Aleluia, aleluia, aleluia. É uma grande dificuldade para aquele que um dia já provou da graça de Cristo Jesus, já viveu no rebanho do Senhor, já fez parte, já esteve ali no redil do bom pastor, porém buscou outros caminhos e se afastou do caminho de Cristo, se afastou da retidão pelo Espírito Santo de Deus, se afastou das boas obras praticadas pelo poder de Cristo Jesus em sua vida, e agora palmilha caminhos tortuosos, que aos seus olhos parecem corretos, aos seus olhos parecem estar seguindo para um final bom, mas a Bíblia Sagrada nos afirma dizendo: há caminhos que ao homem parecem bons, mas o final deles é tristeza, angústia, trevas e perdição. Mas já não existe mais na vida destas pessoas que se apartaram de Cristo Jesus, já não existe mais o discernimento pelo Espírito Santo de Deus, porque o próprio Espírito Santo se afastou da vida destas pessoas. Estas pessoas um dia foram lavadas, estas pessoas um dia foram redimidas, estas pessoas um dia foram resgatadas pelo sangue de Cristo Jesus e viveram novidade de vida e até mesmo pregavam a palavra do Senhor e até mesmo ganharam almas para o reino de Cristo Jesus. Mas agora andam distante, andam longe, abraçaram e aceitaram aquilo que o mundo oferece. Abraçaram e aceitaram aquilo que lhes traz prazer à carne. Há um espírito que não é o Espírito de Deus, mas é o espírito de engano, é o espírito de confusão, é o espírito que tenta te convencer que ainda há Deus na sua vida, mas não há muito tempo que não há, porque você abandonou a santificação em Cristo Jesus, o Salvador, você abandonou a vida do sangue precioso de Cristo Jesus. E muitos, não são poucos não, muitos são os que vivem esse tipo de existência nessa terra. E eu não vou dizer que seja esse tipo de vida não, porque viver assim não é vida, isso é apenas existência. Mas aquele que vive em Cristo Jesus e já abandonou as concupiscências desse mundo, esse sim eu posso dizer, vive uma vida abundante em graça, vive
uma vida abundante. Aleluia. Mas Leia, você não pode me julgar assim. Eu sei que Deus é comigo. É nada. É nada. O que está em você é o espírito imundo enganador, que está cegando a sua visão, que está tampando os seus ouvidos, de maneira que o Espírito Santo todos os dias te chama para voltar. O Espírito Santo todos os dias diz: venha ao Pai, volte do seu caminho, retroceda, volte ao redil do bom pastor. Mas os seus ouvidos estão tampados pelo pecado que você ama mais do que a Deus, tampados pela vaidade da sua vida pecaminosa. Os seus ouvidos estão agravados e não permitem, por meio de obras malignas, que você ouça e dê ouvidos ao chamado do Senhor, quando diz: estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei nesta casa e com ele cearei, e ele comigo. Esta pessoa apartada do caminho do Senhor, que prefere fazer aquilo que agrada a sua carne. É muito sacrifício para mim, é muito sacrifício eu não ver fotos de mulheres seminuas. É muito sacrifício, Leia, eu sou homem. Você não é homem, não. Homem de verdade não faz esse tipo de coisa. Um homem de verdade tem os seus olhos fitos no céu, tem a sua mente fixa no Senhor, tem o seu espírito cheio da graça, da virtude e do poder do Espírito Santo. Estes são os verdadeiros homens. Aleluia. Mas eu não consigo, Leia, eu não consigo ficar sem a minha maquiagem, os meus cílios postiços, sabe, Leia? Eu não consigo ficar sem o meu batom, não consigo. Não consegue? Não consegue? Porque você despreza o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque você não valoriza o sangue precioso de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário por você. De que maneira você não valoriza? Porque você não anda iluminando em meio às trevas. Não anda iluminando em meio às trevas. As pessoas olham para você, minha irmã, olham para você, minha querida, e nem imaginam que você é uma serva do Senhor. Lá no seu trabalho, meu irmãozinho, os seus colegas de trabalho nem imaginam que você é um servo de Deus. Por quê? Porque vocês não têm frutificado o fruto do Espírito em santificação do corpo, da alma e da mente. Vocês preferem as coisas do mundo que lhes traz prazer na carne, mas é passageiro. É passageiro. Leia, eu não consigo ficar sozinha. Eu não consigo ficar sozinha. Eu sinto uma solidão tão grande, um vazio tão grande. É como se um buraco existisse na minha vida. É porque ainda não habita em você o Espírito Santo de Deus. Porque quando o Espírito Santo habita, Ele preenche todas as lacunas, Ele preenche toda a solidão, Ele apaga tudo isso. Aleluia. E é muito fácil fazer o que a carne quer.
É muito fácil olhar para aquilo que Deus requer e dizer: é muito sacrifício. É sacrifício demais. Será que Deus quer isso mesmo? Essa sua dúvida é porque o sangue precioso de Cristo Jesus ainda não te purificou, e a culpa não é do Senhor, a culpa é sua, que não permite-se ser lavado, resgatado, purificado, redimido neste sangue precioso de Cristo Jesus. Você não se permite isso. Mas no dia que você deixar de dizer a velha frase: meu pai nasceu nessa religião, meus avós já eram dessa religião, eu vou morrer nessa religião. No dia que você se permitir a oportunidade de abrir as portas do seu coração, da sua alma, do seu interior, para a luz de Cristo invadir e iluminar densas trevas na qual você vive, e lançar luz sobre o seu pecado, e o Espírito Santo trabalhando conjuntamente, te convencer do seu pecado, da sua impureza, da sua iniquidade, então você vai se deixar lavar pelo precioso sangue de Cristo Jesus, e aí sim então, você vai passar a ter vida de verdade, vida abundante no Senhor, vida conforme promete a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor nosso Deus, vida com fartura, com uma alegria que jamais acaba, com uma alegria que te faz cantar, mesmo no meio da tempestade, da luta, da provação, uma alegria que te leva a louvar a Deus, confiando na certeza da vitória, mesmo que ao seu redor, como nos diz a Bíblia Sagrada em Salmos, no capítulo 3, não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor, porque com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Mas como Deus vai te ouvir? Como é que Jesus vai te socorrer? Se você não tem comunhão com Ele, se você não tem comunhão com a luz, se a sua vida está envolta em densas trevas, e não há sequer um fiapo de vida eterna, plena e abundante do Senhor vivendo em você. Mas hoje aqui, pela palavra do Senhor, nós lemos a Bíblia Sagrada nos afirmando, se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante todo o tempo da vossa peregrinação. Se você invoca a Deus, dizendo dele: é o meu Senhor. Se você invoca a Deus nos seus cultos racionais, se você invoca ao Senhor no momento da angústia, se você invoca a Deus no momento da alegria, se você tem a Deus como Pai e o serve em espírito e em verdade, então você anda em temor. Não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra, olha aqui, nós acabamos de ler. Então você anda em temor, teme a Deus, mesmo quando você está sozinho, mesmo quando você está lá, naquele lugar, longe dos olhos dos seus irmãos e das suas irmãs da igreja, longe dos olhos do seu pastor dirigente, longe dos olhos das pessoas que podem testemunhar a sua rebeldia, mesmo quando você está lá
longe de tudo e de todos, os olhos do Senhor estão sobre você. A Bíblia Sagrada nos afirma dizendo, no Salmo 139, ainda que eu subisse no cume mais alto desta terra, ou descesse à profundeza máxima do mais profundo dos oceanos, até ali a tua mão me guiará, Senhor, a tua destra me sustentará, em todo lugar, todo tempo. E por que é que o guarda de Israel não dorme, mas vela por você noite e dia? Por que é que o guarda de Israel não dormita, mas vela você enquanto dorme, vela você ao acordar, cuida de você durante todo o dia? Por que é que Deus se daria ao trabalho de velar por você, guardar a sua vida, proteger a sua alma? É porque você não foi comprado por qualquer porcaria, não. Você foi comprado pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Aleluia! Você foi comprado por um preço incalculável, para que hoje você tivesse vida, mas não qualquer vida mequetrefe, não, para que hoje você tivesse vida com abundância. Eu não consigo entender uma pessoa que, tendo provado dessa graça, tendo provado desse amor, agora se sujeita a viver chafurdando na lama do pecado, voltando ao próprio vômito do passado, voltando a beber, voltando a adulterar, voltando a praticar todo tipo de imundície. Só tem uma explicação: o Espírito Santo se apartou de você. É por isso que eu digo que aquela filosofia, aquele ensino de que uma vez salvo, salvo para sempre, é mentira de Satanás para te enganar. Porque se você incorrer em pecado contra Deus e não se arrepender do seu mau caminho e não se permitir ser lavado pelo sangue precioso de Cristo Jesus, o Espírito Santo sai de você. O Espírito Santo te abandona, ele se aparta de você, ele se afasta, porque ele não pode coabitar em você com a imundície do pecado. Não pode. E a pessoa que pratica todo tipo de imundície, a sedução dos olhos, a concupiscência da carne, que ama a mentira, não é filho de Deus, é filho de Satanás. Como pode um filho de Satanás, comendo do vômito, voltando a ele, chafurdando na lama, o brilho da luz de Cristo se apagou? Como é que pode querer dizer e afirmar e pensar e dizer Deus é comigo? Mentira de Satanás. Você já perdeu a salvação há muito tempo, mas volta enquanto é tempo, volta hoje, volta agora. O sangue de Jesus tem poder para te redimir, para te lavar, para te purificar. Volta correndo, volta. Abandona o que o mundo oferece.
abandono o que o mundo oferece. Leia, eu não tenho força. Não tem mesmo não, eu sei. Não tem mesmo não. Porque a força para vencer o pecado não vem de você. A força para dizer não para a tentação quando ela chegar. A força de rechaçar a iniquidade vem do Todo-Poderoso, por meio do sangue de Cristo Jesus, que corre em nossas veias, porque já fomos redimidos, já fomos lavados, já fomos resgatados por este sangue precioso. Aleluia! E agora vivemos em novidade de vida. De tal maneira que a solidão, quando você sentir, corre para Jesus. Ele vai preencher este vazio na sua vida. Aquele buraco, sabe, que você diz sentir, que nada consegue preencher, corre para Jesus. E com o sangue precioso, Ele vai preencher aquele buraco, aquela lacuna, porque o nosso Deus tem poder. O nosso Deus tem poder para suprir todas as nossas necessidades fisiológicas, emocionais, afetivas, espirituais. O nosso Deus tem poder para suprir toda a nossa carência. O nosso Deus tem poder para isso. Porque todo o poder Ele concedeu ao seu Filho amado Jesus. E é por isso que hoje, crendo em Cristo Jesus, como Filho de Deus, nós alcançamos a certeza da vida eterna. Mas para isso, é preciso que a nossa vida esteja alinhada, a nossa vida esteja seguindo de acordo com os preceitos do Senhor para nós. O preceito maior e principal de todos eles é sermos santos. Ser santo é ser separado deste mundo. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: você é crente, não é? Você vai dizer: eu sou salvo. Eu não sou só crente não, eu sou salva. Porque o sangue de Jesus Cristo me purificou, me lavou, me resgatou. Aleluia! O sangue de Jesus tem poder para isso. E eu quero convidar aqui à frente agora todas aquelas pessoas que almejam viver em novidade de vida. Você diz para si mesmo, para si mesma: eu não tenho força, eu não consigo abandonar tudo que eu gosto tanto de fazer. Mas eu quero orar por você aqui diante do altar. E Deus vai te dar força a partir de hoje. Porque a partir de hoje você não vai andar mais sozinho. Você não vai andar mais sozinha. Deus vai mandar o Espírito Santo para caminhar com você todos os dias. E é esse Espírito de Deus que vai fortalecer você. E você vai conseguir resistir a tudo que o mundo oferece. Eu quero que você se levante do seu lugar e venha aqui diante do altar, porque eu quero orar por você. Orar por você também que um dia já provou da graça do Senhor. Um dia você já foi testemunha real e verídica desta graça de Deus. Você vivia vida abundante no Senhor, mas este mundo pecaminoso te levou para longe de Deus. E agora você tem seguido rumos tortuosos. Vem aqui que eu quero orar por você, para Deus endireitar a sua vereda e você voltar a caminhar ao lado de Cristo e haver correndo nas suas veias este sangue precioso de Cristo Jesus. Cheguem mais para cá vocês que estão aqui. Eu quero dizer a vocês que esta é a melhor decisão que vocês estão tomando na sua vida. A melhor de todas.
é a decisão mais importante, porque tem poder para transformar o seu viver. Eu quero que vocês façam uma oração agora junto comigo. Eu vou orar por vocês mais uma vez, mas eu quero que antes vocês façam uma oração junto comigo, que nós chamamos de oração de confissão. Coloque a mão sobre o seu coração. Fechem os seus olhos. Os que estão acompanhando essa transmissão, seja pela internet, ou seja pelo programa de rádio A Voz da Libertação, você que tomou essa decisão agora, faça também esta oração de confissão junto comigo, com a mão sobre o seu coração, os seus olhos fechados, com o seu pensamento ligado no Senhor. Digam assim comigo com toda a fé no seu coração. Digam assim: Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu entendi que eu preciso entregar a minha vida ao Senhor para ser santificado e ser santo, como o Senhor é santo. E eu entendi que desta maneira eu terei vida abundante, vida plena, vida completa. Senhor, recebe-me, recebe a minha vida, que eu entrego agora ao Senhor. Recebe, Senhor, e escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com o precioso sangue de Cristo Jesus, para o grande dia da vida eterna. Amém, amém, amém. Igreja Santa do Senhor, levante a mão para cá. Senhor, aqui está esse grupo de pessoas que tomou a decisão de entregar suas vidas a Ti. Da mesma maneira, Senhor, eu creio que há dezenas de pessoas entregando suas vidas a Ti, que acompanharam a transmissão deste culto, Senhor, pelo programa de rádio ou pela internet. Recebe, Senhor, cada uma destas pessoas. Recebe como filhos queridos, como filhas amadas. Dá força, Senhor, para que cada uma destas pessoas possa vencer a tentação, abandonar o pecado, rechaçar a iniquidade, por amor a Ti e ao Teu santo nome. Fica com cada uma destas pessoas, fortalecendo e segurando na mão de cada pessoa, ó Pai, conduzindo, guardado e protegido até o dia final. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. E ninguém abre. Eu sei as tuas obras, Filadélfia. Eu sei a tua paciência, Filadélfia. Eis que pus diante de ti, Filadélfia, uma porta aberta.